Então nós estamos aqui, como o Rodrigo mencionou, domingo passado, esse é o clímax dessa história que a gente vem acompanhando desde o capítulo 8. Na semana retrasada a gente vê essa imagem do povo abrindo as escrituras, e aí o povo se levanta em reverência à palavra de Deus, e a palavra de Deus então é lida, e aquelas pessoas elas começam a serem tocadas pelo Senhor, e elas estão então percebendo, como o Matt muito bem ilustrou, talvez aquelas pessoas estavam ouvindo aquelas histórias, eles leram ali os primeiros 5 livros da Bíblia, e o povo estava ali ouvindo aquelas histórias e talvez eles estavam se enxergando nessas histórias, de ver como os seus antepassados, eles abandonaram o Senhor. E aquilo mexeu com eles, de pensar, poxa, nós talvez estamos no mesmo caminho de ter abandonado o Senhor, de ter deixado o Senhor. E aí nós vimos que eles caem em choro, em lamento, mas é dito para eles, olha, não se entristeçam, é dia de alegria, é dia de se alegrar, porque o Senhor está nos levando de volta para Ele. E aí depois nós passamos pelo capítulo 9, onde tem novamente esse quebrantamento do coração. E nós vimos que à medida que as escrituras são lidas, aqueles corações estão sendo transformados. E é interessante que o Rodrigo trouxe essa ilustração de que era como se fosse aquele raio de luz entrando pela janela e que normalmente mostra as sujeiras que muitas vezes nós não conseguimos enxergar quando está escuro. E muitas vezes não é fácil se deparar com isso. Não é fácil a gente chegar nesse momento onde a palavra de Deus nos confronta. Não é fácil a gente deixar com que a luz do Senhor nos ilumine e mostre as nossas imperfeições, os nossos pecados. Muitas vezes é difícil para nós. E muitas vezes existe uma questão de orgulho que impede a gente de reconhecer isso, de confessar os nossos pecados, de se humilhar diante do Senhor. E normalmente eu vejo que existem 2 movimentos, ou a gente deixa com que essa luz entre e ela revele então as nossas imperfeições, revele a nossa pobreza espiritual e nós nos colocamos em direção ao Senhor, nos arrependemos, ou nós tentamos correr o mais longe possível dessa luz. E nas palavras do nosso apóstolo Rodrigo, ele colocou ali essa semana, quando a gente estava nos grupos, um texto muito interessante. Ele escreveu assim: tem que ser encorajador descobrir que somos imundos perante Deus, mas não rejeitados. Somos encontrados pela misericórdia e misericórdia de cruz. Cristo se fez maldito em nosso lugar, para que hoje possamos dizer ao lado do apóstolo Paulo, quando somos fracos, estamos fortes. Em meio a esse lugar onde nós somos confrontados e às vezes sentimos envergonhados por causa dos nossos pecados, é o lugar onde nós também encontramos a graça e a misericórdia de Deus. É interessante que quando a gente está nesse lugar, o que a gente ouve do Senhor não é palavras de condenação. Se você escuta palavras de condenação, saiba que o inimigo tem esse papel de condenar, de te colocar para baixo, de te derrubar, de te fazer sentir essa pessoa horrível. É claro que quando nós olhamos para os nossos pecados, nós temos esse peso. Mas as palavras de Jesus nunca são palavras para nos derrubar. São palavras para nos levantar. São palavras de graça, de misericórdia. E é interessante, porque às vezes a gente tenta correr disso. E a gente basicamente corre desse amor. A gente corre de experimentar o amor e a graça do Senhor. Agora, se a gente pensar sobre esse movimento da palavra sendo aberta,
das pessoas sendo então confrontadas nos seus pecados, elas então reconhecendo isso, se arrependendo, e então buscando uma outra direção para as suas vidas. Quando a gente pensa nesse movimento, o que de fato muda ou deveria mudar na nossa vida quando nós decidimos viver para o Senhor? E eu acredito que esse capítulo 10 nós tenhamos boas reflexões acerca disso. Para ilustrar esse começo, eu queria contar a história de um homem apaixonado por futebol. E aí o sonho dele era ir numa final da Copa do Mundo. E aí ele faz toda uma programação para conseguir, ele vê lá o dia que vai abrir o primeiro lote para os ingressos, e ele se prepara então para poder comprar os ingressos, se prepara para poder levar a família para assistir. E aí chega esse grande dia, e aí é aquela festa, aquela alegria, final de Copa, e todo mundo emocionado, todo mundo feliz, aquele cara realizando o seu sonho. E aí ele chega lá mais cedo no estádio e está todo mundo vibrando e torcendo e se alegrando. E aí ele olha para o lado assim, tem uma cadeira vazia. E aí ele olha, tem um senhor do outro lado, ele acha aquilo estranho, né? Poxa, quem no final da Copa compra um ingresso e não vem, né? Mas ele está lá comemorando, feliz, realizando o seu sonho. Então ele, no intervalo do primeiro tempo, ele olha para aquele senhor, né? E começa a conversar com ele, fala: poxa, que estranho, né? Quem que compra um ingresso para o final da Copa e não vem, né? Foi tão difícil eu conseguir esse ingresso aqui e alguém comprou e não veio. E aquele senhor fala assim: na verdade, esse lugar é meu. Ele falou: seu? Como assim? Na verdade eu comprei para minha esposa, mas ela faleceu recentemente. E aí fica aquele clima pesado assim, e aquele homem fala: poxa, meus pêsames e tal. Poxa, sinto muito. Mas não tinha ninguém para você trazer, um amigo, um familiar, um parente? E aquele senhor fala: olha, até tinha, mas eles estão no velório. É uma piada, gente. Prioridades. É sobre isso. O que o texto fala no capítulo 10 é sobre prioridades. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Quando a palavra ela passa dessa questão intelectual e ela vem para o coração. Não tem como um coração ser transformado e as nossas prioridades não serem mudadas. Porque aquilo que nós priorizamos é aquilo que tem a nossa agenda, tem o nosso coração, tem a nossa dedicação, tem a nossa motivação, tem a nossa disposição. Aquilo que é prioridade está em primeiro lugar. E as demais coisas tratamos como secundárias. Ou de menor importância, ou de menor valor. E é interessante que tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: coloque as coisas de primeira ordem em primeiro lugar, e as secundárias virão naturalmente. Mas se priorizarmos as coisas de segunda ordem, perderemos ambas. Ou nas palavras de Jesus: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que C.S. Lewis diz aqui é que quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas da nossa vida encontram equilíbrio. E quando nós olhamos para esse capítulo, vemos 4 coisas aqui que são colocadas como prioridade. 4 coisas que o povo, então, vai diante do Senhor e fala: olha, isso aqui vai se tornar prioridade para nós a partir de agora. Então, começando aqui do versículo 1 ao versículo 27, fique tranquilo, eu não vou ler. Temos uma relação de nomes aqui. São 87 nomes em 27 capítulos. É tipo música do João Alexandre, que tem 50 notas em uma frase só.
E eu não vou dar esse gosto para vocês de eu ler aqui e parecer que eu tenho 10 anos. Até porque quando eu estava lendo em casa, eu passei pelo versículo 13, o último nome ali, cara, me quebrou. Porque eu li com a voz do Tiririca, o Beninho. E aí, cara, eu achei, pô, se eu chegar nesse nome aqui vai ser Beninho lindo. Mas vamos começar então no versículo 28. Primeira prioridade desse povo aqui é a prioridade da palavra. Então, versículo 28 e 29 diz assim: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sobre maldição e sobre juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo, por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Quando nós expomos a palavra do Senhor aqui, domingo a domingo, esse é o nosso desejo, de que a palavra se torne prioridade na sua vida. Que essa palavra gere transformação dentro do nosso coração, a ponto dela se tornar, então, uma prioridade para nós. Em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. É interessante que o autor de Hebreus usa essa figura de linguagem, né, da palavra de Deus como uma espada de 2 gumes. E algumas traduções, as traduções mais modernas, mais recentes, elas trocaram essa palavra pela palavra bisturi. E eu gosto dessa tradução como bisturi, porque essa espada que a gente vê aqui em Hebreus 4:12, não é essa espada de guerra, que sai cortando e mutilando e destruindo. Mas essa espada que ela tem uma precisão cirúrgica. É esse instrumento, que não é um instrumento também de carinho para massagear o nosso ego, mas fere aonde precisa ser ferido, corta onde precisa ser cortado e faz essa separação, essa divisão das coisas. Mas que também tem como função trazer cura. Porque quando a gente pensa em um bisturi que vai lá, né, para uma cirurgia, tira algo que está doente para que o corpo então fique são. E é isso que acontece quando nós nos aproximamos das Escrituras, não só como ouvintes, mas como pessoas que deixam com que a palavra nos fira e faça essa divisão das coisas, essa separação das coisas. E eu lembrei do Tom, que ele sempre trazia, né, quando ele falava acerca da palavra, sempre trazia uma pesquisa sobre os benefícios da leitura da palavra. E aí eu fui procurar, e eu achei essa pesquisa feita pelo Centro de Engajamento Bíblico. E o nome dessa pesquisa é uma pesquisa em inglês. O nome é Entendendo o Desafio do Engajamento Bíblico. Evidências científicas do poder do 4. Vocês já vão entender o que é esse 4. Esse estudo foi feito com 40 mil pessoas, um público com idade entre 8 e 80 anos. E a pesquisa indicou que quando as pessoas se dedicam ao estudo da palavra uma vez na semana, os efeitos em áreas chaves da vida é praticamente nenhum. Quando as pessoas estudam 2 vezes ou leem 2 vezes a Bíblia, o efeito é o mesmo, nenhum. 3 vezes na semana,
algo começa a mudar, mas de forma muito sutil. Mas quando as pessoas se dedicam 4 vezes à leitura da palavra durante a semana, os efeitos aumentam de forma surpreendente. E a descoberta foi, quais são esses efeitos? E por isso que é o poder do 4, o 4 vezes na semana lendo a palavra. Nesse estudo tem assim, a sensação de solidão diminui 30%. Problemas de raiva diminuem 32%. A amargura nos relacionamentos diminui 40%. Problemas com alcoolismo diminuem 57%. Relações sexuais fora do casamento diminuem 68%. Sensação de estagnação espiritual diminui 60%. Consumo de pornografia diminui 61%. Essas pessoas passam a compartilhar 3 vezes mais a sua fé e elas discipulam outras pessoas 3,3 vezes mais. Por mais que você tenha resistência a essa pesquisa, ou até mesmo duvide desses números, Jesus diz em Mateus 4:4 que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra de Deus. Em Jeremias 15:16 diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. E em 1 Pedro 2:2, fala sobre alimento espiritual. E essa palavra espiritual é uma palavra em grega chamada lógicos, que é semelhante à palavra logos, que é palavra. Então a ideia aqui de 1 Pedro 2:2 é da palavra sendo esse alimento. E quando a gente pensa na palavra como alimento, não tem como pensar que uma porção da palavra, uma vez, durante a semana, vai ser o suficiente para nos alimentar por toda a semana. Por isso, dê prioridade para as Escrituras. Que isso possa ser primário na sua vida. Pense na sua agenda, revisite a sua lista de prioridades. Eu sei que normalmente a gente diz, mas a vida é muito corrida. E eu sei, a vida é corrida. Esses tempos atrás nós estávamos conversando, poxa, parece que é diferente, os dias são diferentes. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a gente ia para a casa dos meus avós, os tios se reuniam em volta da mesa e ficavam conversando como se não tivesse amanhã. E hoje é tão difícil a gente se encontrar para trocar uma ideia. Às vezes é tão difícil a gente marcar um café para a gente conversar. Quanto mais sentar em volta de uma mesa e ficar papeando e jogando papo, é tão difícil. Mas se você pudesse olhar a sua agenda, o que você tem colocado nesses horários? O que tem sido a sua prioridade? Talvez o trabalho, os estudos, as crianças e tudo mais. Mas será que você vai estar espiritualmente nutrido para enfrentar o dia a dia? Será que realmente vir aqui aos domingos e ouvir uma palavra por 40, 50 minutos vai ser o suficiente para você passar a sua semana inteira? E talvez a gente pode pensar em coisas práticas acerca disso. Talvez intervalos durante o almoço. Talvez a nossa ida para o trabalho no carro a gente pode colocar a Bíblia para ouvir. Talvez a gente possa ouvir quando a gente está voltando. Talvez a gente pode ouvir ela quando a gente está indo dormir. Talvez no ônibus, indo para a faculdade. Enfim, pense. Pense na sua agenda e pense esses momentos que você pode colocar a palavra para você ouvir, para você ler. Porque isso é importante. Para que você possa estar espiritualmente nutrido. Segunda prioridade aqui são os relacionamentos. Versículo 30 diz assim: prometemos não dar nossas filhas em casamentos aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Nós já vimos que essa não é uma questão racial.
Não é Deus dizendo assim, o meu povo é mais especial do que esse povo. Nós já vimos e passamos por isso lá em Malaquias. Quando nós estudamos Malaquias, nós vimos, e não só em Malaquias, mas em tantos outros livros, que o povo sempre tinha essa coisa de se relacionar com outros povos e deixar com que os deuses desses povos entrassem, e eles então deixavam de cultuar o Senhor, deixavam de adorar o Senhor e começavam a cultuar esses deuses. Então, quando Deus fala assim, olha, na verdade, quando eles dizem assim, Senhor, nós queremos assumir esse compromisso de não se misturar com esses povos, não é uma questão de superioridade, mas é uma questão de, Senhor, a gente quer guardar o nosso coração. A gente quer deixar com que o nosso coração seja teu e ele não seja levado a cultuar outra pessoa que não seja o Senhor. Às vezes nós temos essa ideia de que nós podemos ter um namoro missionário. Que é quando você namora alguém que não é crente e você pensa assim, poxa, se eu namorar essa pessoa, eu vou conseguir levar ela para o Senhor. Mas vamos pensar o seguinte, e a gente já falou bastante sobre isso lá em Malaquias, talvez você possa revisitar essa mensagem. Mas a verdade é que todos nós, somos inclinados a viver uma vida distante de Deus. Naturalmente, ninguém levanta assim pensando, poxa, hoje, quero viver para Deus e tal. Às vezes a gente tem essa sede, mas sem que o Espírito Santo faça alguma coisa dentro de nós, naturalmente a gente não tem esse desejo. Sem que o Espírito Santo opere dentro do nosso coração, nós naturalmente não temos o desejo de buscar Deus. Nós temos um desejo de satisfazer a nossa carne. Então, o que nos dá prazer? É isso que a gente busca. Quando nós chegamos nesse momento em que nós desejamos mais do Senhor, quando nós chegamos nesse momento de, cara, eu quero dedicar minha vida para o Senhor, isso não é você. Não é você que fez isso. Foi o Espírito Santo que fez essa obra dentro do teu coração. É Ele que nos convence das verdades bíblicas. Eu não posso chegar aqui, eu posso pregar, eu posso ensinar para vocês. Mas eu não tenho nenhuma certeza de que vocês vão receber isso. Eu não tenho nenhuma certeza de que vocês vão falar amém. E tudo bem. Sabe, não estou aqui para ser eloquente a ponto de convencer você a determinada coisa. Meu papel aqui é simplesmente falar. E deixar com que o Espírito Santo fale ao seu coração. E Ele trabalhe no seu coração. E Ele transforme o seu coração. Então, por que a gente pensa que a gente vai conseguir namorar alguém e convencer essa pessoa das verdades bíblicas? Por que a gente pensa que talvez num relacionamento a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa enxergue as verdades bíblicas e ela diga, sim, eu creio nisso, amém, e tenha a sua vida transformada? É parecido com aquelas pessoas que muitas vezes acabam pensando assim, poxa, vamos colocar um filho aí, e aí eu seguro o relacionamento. Não faz sentido. Assim como não faz sentido eu namorar com alguém, pensar tipo assim, eu vou conseguir levar essa pessoa para Deus. É muito mais fácil essa pessoa acabar levando você para viver uma vida longe de Deus do que você viver uma vida com Deus. Eu já fui adolescente, já fui jovem, e sei como é difícil essa fase de namorar, de querer casar. Porque quando você tem os seus amigos, e aí o amigo começa a namorar, e aí um casa, e aí um tem filho, cara, vai dando uma aflição do tipo assim, cara, eu não estou namorando, talvez eu não vou conseguir casar, talvez eu não vou ter filho, e às vezes a gente fica desesperado por isso. E muitas vezes, nesse desespero, a gente começa a tomar algumas atitudes muito ruins. E eu lembro que quando eu era adolescente e todo mundo estava namorando, cara, eu inventei de namorar também, que era só para poder estar namorando.
E aí, a namoradinha ligava, eu tava, tipo, jogando Nintendo com meu primo e falando, meu Deus, que coisa chata. Mas eu tava assim, eu tenho namorada. E tem duas coisas importantes. Duas não, algumas coisas, 3 coisas importantes para pontuar acerca disso. Primeira coisa, acerca disso, Cristo precisa ser suficiente na sua vida. Ah, Cristo é suficiente, mas eu preciso ter tal coisa. Cara, não é assim. Cristo é suficiente, mas se eu tiver tal pessoa, se eu tiver tal cargo, se eu tiver tal carro, se eu tiver essa casa... Gente, Cristo tem que ser suficiente em tudo. Em tudo. E quando Cristo passa a ser suficiente, nós confiamos a Ele, inclusive, essa área da nossa vida. Tem um pastor da Calvary que ele diz assim, ó, tem 2 coisas importantes na sua vida. Tem 2 perguntas importantes na sua vida. Quem é o seu Deus? Quem é o seu esposo ou quem é a sua esposa? Depois da decisão que você toma de seguir o Senhor, essa decisão com quem você vai casar é a decisão mais importante da sua vida. Porque você deveria pensar que você vai viver com essa pessoa todos os dias da sua vida. E às vezes a gente pensa assim, poxa, não, o amor resolve. Gente, o amor é importante, mas tem dias que é difícil. E se a gente não se humilha, se a gente não dá o braço a torcer, cara, a gente não consegue levar para frente. E hoje nós vivemos uma sociedade onde é muito mais fácil dizer, o amor acabou, vamos nos separar. E é interessante que, às vezes, esse desespero nos leva a tomar algumas... A gente começa a enxergar as coisas à nossa volta de uma maneira muito, muito errada. Novamente, citando, né, o nosso estudo em Malaquias, nós vimos que, lá em Malaquias, os homens começaram a olhar os povos à sua volta, e eles viram que esses povos eram mais fortes, que eles tinham uma vantagem econômica, que eles tinham um exército. Eles pensam assim, então eu vou largar minha esposa e vou casar com as mulheres desses povos. Porque aí eu faço uma aliança com eles e eu posso talvez me restabelecer economicamente. E já que eu faço uma aliança com eles, vou estar seguro também deles invadirem as minhas terras. Então eles começam a olhar em volta e eles pensam, poxa, tem uma ideia. Talvez eu possa simplesmente abandonar a minha esposa e procurar uma outra. A gente viu também que as filhas de Ló, elas olham, né, à sua volta e elas não encontram um homem por perto e elas pensam assim, vamos se deitar com o nosso pai. Já que não tem um homem aqui à nossa volta, e elas são tão exageradas que elas falam assim, acabou os homens no mundo. Não tem mais homem no mundo. Então vamos se deitar com o nosso pai, vamos ter um relacionamento com ele, vamos ter filhos, e a gente dá continuidade à nossa família. E às vezes a gente, quando deixa de confiar no Senhor, e quando o Senhor deixa de ser prioridade para nós passamos a olhar para fora. Talvez, não tem ninguém aqui na igreja. Talvez não tenha ninguém na igreja ali do lado. Mas tem fulano aqui. E aí a gente risca aquilo que deveria ser a prioridade quando a gente vai buscar uma pessoa para se relacionar, que deveria ser alguém que é temente ao Senhor. Alguém que ame o Senhor mais do que tudo. Porque se essa pessoa amar o Senhor mais do que ela ama você, você vai ter a pessoa mais incrível na sua vida. Mas aí a gente risca isso. E aí a gente começa a riscar várias outras coisas.
Ah, quero cabeludo. Não, agora pode ser careca. Tem cabeça, tá valendo. Porque a gente começa a se desesperar, que a gente pensa, vamos tirar essa lista aqui, ó. Tá respirando? Bora casar. Quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar o seguinte: é muito mais do que também com quem se casar, com quem você vai casar. Porque o problema aqui era que eles se relacionavam com outros povos que faziam com que eles adorassem outros deuses. Então a questão aqui é muito mais do que isso. A questão é o coração deles. E quando eles falam assim, olha, a gente não vai dar as nossas filhas, nem os nossos filhos em casamento para outros povos, eles estão dizendo, Senhor, nosso coração é teu. Nós confiamos em Ti. Nós queremos o Senhor. Então é muito mais do que simplesmente com quem se relacionar. É com quem de fato tem o nosso coração. Terceira prioridade aqui era o dia do Senhor. Versículo 31 diz, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. O dia do sábado não era apenas o dia do descanso. O dia do sábado também era o dia dedicado à adoração. Era o dia da santa convocação. O chamado para reunir o povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Deus. Esse dia que no Novo Testamento passa a ser o domingo. E aqui a primeira pergunta é, o culto tem sido uma prioridade para nós ou para a nossa família? Porque se não for uma prioridade para nós, qualquer coisa pode ocupar esse lugar. Ah, não posso porque tem aniversário do cachorro do vizinho do meu primo. Ah, não posso porque... E aí a gente começa a colocar tantas coisas, e aí vira uma coisa do tipo assim, se der, eu vou. E assim como a gente pensa na palavra como esse alimento diário, deveríamos pensar também que esse momento em que nós nos reunimos para cultuar o Senhor, também tem sua importância para nos alimentar. Esse lugar é cheio de pessoas estranhas. Tem um monte de gente esquisita aqui. Só que quando a gente está fora, a gente é mais esquisito ainda. Porque parece que aquilo que a gente fala é estranho para os outros. Aquilo que a gente acredita é estranho para os outros. E a gente se sente muitas vezes deslocado. E aí a gente pensa assim, poxa vida, a gente vai passar a semana inteira sendo bombardeado de informações, sendo bombardeado de coisas, de palavras, de ideologias. E aí a gente não tem como prioridade vir para a casa do Senhor. Nesse lugar que mesmo a gente sendo estranho, mesmo nós sendo tão diferentes um do outro, ainda é um lugar onde a gente se sente como um. Como o Matt falou, quando a gente viu o capítulo 8, né, falava assim, como um só povo, como um só homem. Quando a gente está aqui, a gente está desse jeito, como um só. Uma das maiores manifestações de Deus, em meio ao louvor, é quando o povo estava cantando em uma só voz. Quando a gente está aqui, nesse lugar, cantando em uma só voz, com um só coração, com um só propósito, Deus se manifesta no nosso meio. E é incrível porque, às vezes a gente vai, como nós tivemos a oportunidade de ir para Lima, a gente chega lá, a gente sente como uma família. A gente não sente assim, estranhos. Parece, cara, que a galera conhece a gente de tempo. E a gente tem uma proximidade, assim, a gente consegue conversar, a gente consegue, tipo assim, trocar ideia. E não é estranho.
E não deveria ser estranho para nenhum de nós estar aqui e a gente poder compartilhar a vida. Mas às vezes, quando a gente compartilha a vida com as pessoas lá fora, parece assim, cara, parece estranho. Ou você vai ouvir assim, mano, manda essa pessoa ir para... Que se lasque, que se dane. Porque normalmente é esse conselho que as pessoas vão nos dar. E é diferente quando a gente vem para esse lugar e a pessoa fala assim, cara, já pensou sobre isso? Vamos orar sobre isso. Cara, por que Deus te colocou lá? Por que Deus colocou essa pessoa na sua vida? Por que será que essas coisas estão acontecendo? Pelo menos o que a gente espera é ter sabedoria no meio do povo de Deus, para que a gente possa aconselhar uns aos outros e a gente possa ajudar e fortalecer uns aos outros. Mas lá fora a gente, cara, não pode contar com isso. Porque são pensamentos diferentes, são visões diferentes. O entendimento das coisas é diferente. Priorize o culto na sua vida. Priorize esse momento em que nós nos reunimos. Porque ele é importante para você. Para quando você saia daqui, seja enviado como nós oramos, você esteja pronto para esse bombardeio de informações, para todas as tempestades que você possa viver lá fora. E aí, por último, do 32 ao 39, eles assumem então como prioridade o envolvimento financeiro com a obra de Deus. 32 em diante, assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas do sábado, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas consagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propriação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do nosso Deus, o nosso Senhor, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos os primeiros de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estavam ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos os dízimos das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, e onde os sacerdotes ministram, e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. O que nós vemos aqui é que eles então assumem esse compromisso de financiar o culto público. A gente conta 8 vezes aqui a palavra templo do nosso Deus. A frase templo do nosso Deus. Eles estão se comprometendo a manter esse lugar e todas as suas atividades. E um detalhe importante aqui: ninguém aqui está nadando no dinheiro. Esses caras aqui não tinham dinheiro. Estavam vivendo um cenário de pós-guerra. E mesmo assim, eles se colocam e se comprometem em manter esse lugar. E é muito interessante porque às vezes a gente pode olhar para uma passagem como essa e dizer, ok, nós não temos um templo como eles tinham, nem funcionando da forma como funcionava,
nós não temos os sacerdotes e os levitas da forma como havia aqui. Então talvez não faça sentido essa questão de sustentar o templo como era sustentado no Antigo Testamento. E eu acho que a gente pensar dessa forma seria ignorar o fato de que o ministério de Jesus foi sustentado por pessoas. Os apóstolos foram sustentados por pessoas. As igrejas foram sustentadas por pessoas. Quando nós vemos lá em Lucas 8, 2 ao 3, diz que Joana e Susana e muitas outras serviam com seus bens no ministério de Jesus. Quando nós olhamos em 1 Coríntios 9, 13 e 14, diz que aqueles que pregavam, aqueles que pregam o evangelho deveriam ser sustentados por ele. Quando nós olhamos para Filipenses 4, 15 e 16, vemos que a igreja em Filipos sustentava o ministério de Paulo. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 8, do 1 ao 4, vemos que as igrejas em Macedônia, que eram igrejas extremamente pobres, elas enviaram ofertas à igreja de Jerusalém, mesmo sendo pobres, mesmo sem recursos. Foram generosas com uma igreja que estava passando por necessidade. Então, biblicamente, nós continuamos a financiar o culto público, toda essa estrutura que nós temos, mas também todas as frentes que a igreja está. Quando nós nos reunimos nesse lugar, não sei por que algumas pessoas acham que um anjo, ela deposita um dinheiro lá na caixa de correio e a gente levanta e pega esse dinheiro e paga as contas. Cara, a gente tem esse lugar, a gente tem toda essa estrutura graças à contribuição de cada um de vocês aqui. Quando nós oramos pela provisão do Senhor, nós oramos para que Deus então toque no coração das pessoas para que elas sejam generosas e elas contribuam. Mas a gente não quer contribuir só para pagar aluguel. A gente não quer contribuição só para pagar água, internet e luz. Porque seria mais fácil a gente escolher uma praça, se reunir na praça e boa. Mas tem tantas coisas que a gente consegue fazer com o nosso dinheiro. Tanto de apoiar irmãos que precisam, que passam por necessidade, quanto apoiar igrejas que estão passando por necessidade, quanto apoiar igrejas que estão sendo plantadas. Eu gosto muito, da fala do Kaká quando ele falava que a generosidade serve para que as coisas que nós temos não nos tenham. Quando nós olhamos para o dinheiro como um instrumento e vemos que nós podemos ser parte daquilo que Deus está fazendo com as nossas contribuições, isso muda o lugar que o dinheiro tem no nosso coração. E para mim é muito difícil falar isso. Porque eu sei, hoje eu estou aqui integral. Então parece que quando a gente fala sobre contribuições, é como se eu estivesse falando para o meu bolso. Mas eu gostaria muito que você entendesse que não se trata do quanto eu ganho. Se trata do lugar que o dinheiro tem no seu coração. Se trata de você compreender que Deus, Ele permite que você faça parte daquilo que Ele está fazendo com o seu dinheiro também. Recentemente o Kaká foi para os Estados Unidos, cara, e ele estava procurando um violão para a igreja que está em plantação, e a igreja nos Estados Unidos, que ele estava visitando, falou, cara, a gente vai comprar um violão para a igreja. E eu estava olhando para isso e falando, cara, como eu gostaria que a nossa igreja pudesse ser isso. De olhar para uma igreja e falar, o que vocês estão precisando? Onde a gente pode ajudar vocês? Como eu gostaria, por exemplo, agora que a gente sabe que o Conrad, plantando uma nova igreja em Cusco, pudesse chegar e falar, cara, a gente quer chegar junto contigo. A gente quer fazer parte disso que Deus está fazendo em Cusco, cara. Então a gente quer romper essa barreira de aluguel, de conta do dia a dia. A gente quer que o nosso dinheiro chegue a lugares, cara, onde a gente sentiria, sabe, aquela alegria de poder contribuir, de falar, cara,
nós estamos sendo as mãos do Senhor, nós estamos sendo a provisão do Senhor para essas pessoas, para essas igrejas. Então, não se trata de uma arrecadação simplesmente para a gente ter grana no banco. Mas trata de onde a gente consegue chegar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Quantas vidas a gente consegue impactar com aquilo que a gente tem. Eu falava isso lá em casa, a Yasmin fez Bible College e ela foi bolsista. E eu falava para ela, você já parou para pensar de que aquilo que a gente pagava pela sua bolsa, lá em Carramarca, não era suficiente para te manter naquele lugar? Você já parou para pensar que as viagens que você fez, as viagens missionárias, para pregar em cidades próximas ou para ir para Lima, já pensou que esse valor que a gente pagava não era o suficiente para poder te manter? Para pagar suas viagens, para pagar comida, para pagar todo o custo que tem? Tanto que a gente terminou de pagar, tipo agora. E mesmo assim, ela pôde estudar, ela pôde ficar lá. Não faltou um lugar para ela, não faltou comida para ela. Porque tinham igrejas que apoiavam isso. Pessoas que apoiavam isso. Então, às vezes, a gente não para pensar o impacto que muitas vezes a nossa contribuição tem na vida das pessoas. De pensar de quantos jovens estavam lá e quantos jovens eram bolsistas. Que estavam sendo formados na palavra de Deus, que sairiam de lá e seriam jovens, pelo menos é o nosso desejo, sejam jovens que realmente, cara, vão fazer diferença nesse mundo. Mas tudo começa quando a palavra se torna prioridade na nossa vida. Se a palavra de Deus for prioridade na sua vida, as outras coisas vão estar no lugar. Sua agenda vai ser reordenada. Seus relacionamentos vão ser pensados de uma maneira diferente. Todas as outras coisas vão ficar no lugar. E é interessante que quando a gente olha para essa passagem, a gente tem aqui um movimento de resposta do povo de Deus. O povo de Deus está respondendo e falando, Senhor, a partir de agora essas coisas vão ser prioridades na nossa vida. A partir de agora a gente quer dedicar nossa vida ao Senhor, isso aqui vai ser uma prioridade. Veja, não é o movimento de Deus em direção ao povo, é o povo em direção a Deus. Porque é interessante que quando nós olhamos sobre o movimento de Deus em relação ao povo, nós vemos Deus entregando o seu Filho para que a gente pudesse ter o nosso relacionamento com Ele restaurado. Não se trata da gente fazer essas coisas para que a gente alcance Deus. O cristianismo não é o homem alcançando Deus. O cristianismo é Deus alcançando o homem. É Deus vindo ao nosso encontro. Quando Deus vem ao nosso encontro e nós respondemos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele, então nossas prioridades elas são reordenadas. Mas uma coisa que eu quero que você tenha bem claro, não saia daqui pensando, vou fazer isso aqui, porque eu vou ter esse desejo de simplesmente conseguir chegar até Deus. Se você deseja chegar até Deus, o que você precisa não é entregar o seu dinheiro, você precisa entregar o seu coração para Ele. Entregue o seu coração ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor e deixe com que Ele trabalhe na sua vida e reordene as coisas. Eu não estou aqui para te convencer para você fazer isso ou aquilo. Mas seria muito bom se nessa noite você saísse daqui e entregasse seu coração verdadeiramente ao Senhor e pudesse falar, Senhor, reordena as coisas na minha vida. Tenha esse primeiro lugar na minha vida. Sabe, talvez eu não sei direito o que é bom, o que é ruim. Talvez eu tenha colocado coisas fora do lugar.
tenha dado prioridade para as coisas que talvez não tenham que ter prioridade. Entregue o seu coração e deixe com que o Senhor reordene as suas prioridades. Amém?